A partir também da ISO 37122 surgiu a ISO 37123, que trata de indicadores para cidades resilientes, que possui 68 indicadores divididos em 24 temas. Ao total, as três normas possuem juntas 276 indicadores para orientar a gestão urbana, e a relação entre elas está apresentada em diversos trabalhos, já publicados. Fala pessoal, aqui é o professor Freitas e nesta aula nós falaremos sobre indicadores de desenvolvimento sustentável com foco nas ISOs 37122 de 2020 e na ISO 37120 de 2021 da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, sendo que esses dois ISOs têm correlação com cidades inteligentes e cidades sustentáveis, ok? Por isso que a gente vai abordar num ponto que é muito importante e necessário para as cidades, que é saber como se mede o progresso das políticas públicas, O quanto se faz e o quanto se tem de retorno, porque, obviamente, que divulgar que algo está sendo feito é importante, mas saber se este algo que está sendo feito traz efetivamente resultado para a população é outra coisa, São coisas completamente diferentes, Então, esta é a aula de hoje e espero que vocês gostem. Obviamente que a gente usa sempre alguns textos, algumas marcações para a aula poder ter uma lógica, no seu início e até a sua finalização. Então, eu também tenho as minhas anotações aqui. Eu vou fazer alguns comentários sobre algumas das anotações e ao longo do tempo também, à medida que for possível, eu vou realizar alguns exemplos. Então, inicialmente é importante fazer uma diferença sobre índice e indicadores, ok? Sendo que índice, ou melhor dizendo, sendo que o indicador, ele é considerado um parâmetro isolado, ou seja, ele está sozinho, normalmente utilizado em um conjunto com outros, Já o índice, ele é considerado um valor numérico, é resultado de um processo de cálculo que possui muitas variáveis, podendo conter indicadores, ou seja, os indicadores estão dentro de índice, Além disso, o índice é considerado um nível superior, em que servirá como base para a tomada de decisão e como previsão. Então, para fazer qualquer tipo de análise de futuro de uma cidade, nós juntamos indicadores dentro de um índice que vão permitir imaginar como será uma situação no futuro. E aí, estes indicadores de desenvolvimento sustentável, pelas ISOs de cidade inteligente, de cidade sustentável, permitem esse cálculo, Obviamente que definir e avaliar o desenvolvimento urbano é complexo e por isso a necessidade de se criar meios para auxiliar na medição e no acompanhamento das ações implantadas como um auxílio para o desenvolvimento das cidades. Dessa forma, obviamente, os indicadores eles cumprem o seu papel fundamental de possibilitar esse monitoramento no alcance dos objetivos sustentáveis. O que diferencia um indicador de sustentabilidade urbana de outros indicadores ambientais, econômicos ou sociais é que ele possui alguns aspectos particulares, como a integração, quando o indicador é relevante para diversas áreas, de forma individual ou combinada com outros indicadores. Também de prospecção, pois mede o progresso à igualdade entre gerações
Distribuição, quando é capaz de medir a equidade entre localidades ou intrageracional, e quando há contribuição de vários atores da sociedade, tornando o indicador mais representativo. Existe, obviamente, uma possibilidade de analisarmos vantagens e limitações da aplicação de indicadores de desenvolvimento sustentável. Algumas vantagens. Avaliação dos níveis de desenvolvimento sustentável, né? A gente tem numericamente e objetivamente, né, essa possibilidade de avaliação. Também uma vantagem é a capacidade de sintetizar a informação de caráter técnico e científico. E eu destaco mais, identificar as variáveis-chave do sistema, né, o que influencia naquele comportamento daquele índice, né, daquela temática. Eu quero destacar também o outro lado da moeda, né? Eu falei das vantagens e existem algumas limitações. Por exemplo, a inexistência de uma informação base, né? A gente precisa de dados primários para isso, e aí a gente precisa correr atrás disso, né? Também existem dificuldades na definição de expressões matemáticas que melhor traduzam os parâmetros selecionados referentes às cidades. Pode ser que ocorra, por conta de ser uma questão humana, né, perda de informação nos processos de agregação dos dados que servirão de base para o cálculo, né, para o registro dos índices. Então, citei 3 de cada lado, né, de vantagens e de limitações, para facilitar essa percepção de que, assim como qualquer coisa humana, há imperfeições, mas estes são os melhores cenários atuais, um dos cenários, né, que nos permitem analisar, por intermédio de indicadores, o desenvolvimento sustentável de uma cidade e também o desenvolvimento de uma cidade inteligente. E julgá-la, né, em qual patamar ela está. Mais para frente a gente vai conseguir perceber como esses índices nos dão um poder de listar o momento histórico que as cidades estão sob estas temáticas, né? A temática de sustentabilidade e a temática de inteligência de cidades, né? Então, ótimo. Vamos falar dessas duas normas brasileiras, né? Da ABNT. As ISOs 37120 e 37122. A partir da necessidade de acadêmicos em medir o desenvolvimento urbano, foi criada em 2014 pela International Organization of Standardization, a ISO, né? ISO significa Organização Internacional de Padronização, né? Na verdade, standardization, que vem de standard, ele não é só um padrão de medição de média, né? Ele é uma medição de padrão onde a gente deseja estar. E aí ele traça uma escada do que devemos fazer para alcançar este padrão desejável, né? Então não é igual o padrão de média no colégio, que é 6. 6 é pior do que 10, né? Obviamente. Essas ISOs tentam te traçar o caminho para tu chegar à nota 10, ok? E foi a primeira vez, né, que se cogitou de desenvolver uma norma para tratar de sustentabilidade. E foi chamada, né, de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades, Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida. Essa norma foi posteriormente revisada em 2018 e foi chamada Cidades e Comunidades Sustentáveis, Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida. E aí, essa segunda versão ela foi publicada em 2021 e possui 19 temas com 128 indicadores que abordam aspectos ambientais, sociais, tecnológicos e econômicos. Tá? A gente acabou de comentar, né, mas é bom deixar bem frisado que o objetivo de normas como esta é de estimular a medição dos indicadores pelas cidades
a fim de acompanhar o desenvolvimento urbano, né? Se você que está nos assistindo aqui nessa aula tiver como competência o planejamento de uma cidade, por exemplo, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, se você for da área de meio ambiente, de desenvolvimento urbano, enfim, estas normas vão ajudar a padronizar o seu trabalho e vão até lhe dar um comportamento mais assertivo, né? Uma direção, que é o que muitas vezes os gestores públicos às vezes demoram a ter, né? E como é uma norma internacional, ela pode ser aplicada em qualquer lugar do mundo, permitindo com que seja realizado até um benchmarking entre diferentes locais. Nós podemos analisar casos de sucesso em várias cidades do mundo que se utilizam dessa ISO e também em muitas cidades do Brasil. Até porque a ABNT ela certifica cidades que cumprem esses indicadores e para fazer esta certificação há uma necessidade de comprovar com evidências, ou seja, provas de ações, de atos, de leis, de políticas que demonstram que as etapas relacionadas à ISO, que está sendo avaliada, né, como essa, desenvolvimento sustentável, se ela realmente existe, né, na prática. Essa norma, ela trata, né, sobre cidades e comunidades sustentáveis. E são muitos indicadores, né, obviamente. Ela mede centenas, né, de indicadores. E todas as normas ISO têm esse comportamento, né? A gente acabou de ver a 37120 e a 37122, que também se relaciona a cidades e comunidades sustentáveis, mas ela tem indicadores para cidades inteligentes. Ela surgiu com por um desdobramento da própria norma 37120, que é de sustentabilidade. Só que ela trata as cidades e comunidades com indicadores para cidades inteligentes. Nesta norma 37122 são 80 indicadores divididos em 19 temas, abordando meio ambiente, áreas sociais, tecnológicas e econômicas também. Esta norma ISO 37122 teve membros brasileiros participantes da sua elaboração. E ela possui um diferencial por ser uma norma internacional. Ela contempla não só as realidades de países industrializados, né, mais desenvolvidos, como a Alemanha, França, Itália, Estados Unidos, mas também países que estão galgando essas posições, né, Brasil, Argentina e outros que de repente estão um pouco aquém do que se desejaria, né, como Moçambique, África do Sul e outros países. Essa norma permite a medição do progresso de comunidades no caminho de se tornarem cidades inteligentes e a comparação entre diferentes municípios, à medida que tiver seus indicadores sendo aplicados, né? A gente consegue fazer um ranking, né, dessas cidades. Tendo-se como objetivos criar e tornar as cidades mais sustentáveis, deve haver uma convergência entre as estratégias de cidades inteligentes no mundo, de modo que cada cidade apresente os seus motivos para desenvolver estratégias em seu próprio idioma. Então, a norma internacional permite uma estandardização, né, uma elevação do padrão, e cada cidade pode traduzir a forma de aplicação desta ISO, né? Então, a gente pode ter, como alguns autores falam, uma Smart Tóquio, uma Smart Paris, Smart Florianópolis, Smart São Paulo e etc., né? A partir também da ISO 37122 surgiu a ISO 37123, que trata de indicadores para cidades resilientes, que possui 68 indicadores divididos em 24 temas. Ao total, as três normas possuem juntas 276 indicadores para orientar a gestão urbana, e a relação entre elas está apresentada em diversos trabalhos, né, já publicados. Agora, é importante a gente focar nas duas que nós vamos tratar nesta aula, né, que é de
indicadores para desenvolvimento, né, de serviços urbanos e qualidade de vida, e a de cidades inteligentes, ok? Essa norma, ela representa o foco global, né, na definição de indicadores para serviços urbanos e qualidades de vida, e tem como objetivo a padronização dos indicadores de desenvolvimento sustentável, sendo possível a aplicação geral, né, em qualquer cidade. Elas servem para monitorar e acompanhar o desempenho das cidades, a fim de que atinjam o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável, né? Em outras aulas eu já expliquei essa conceituação e contextualização. Existem alguns conceitos que são importantes, né? Que daí eu quero trazer aqui, que são embasados nestas normas, tá? Juntamente com outra norma, né? A 37120, adota definições apresentadas pela norma também da ISO, né, 37101 de 2017. O conceito para estas aplicações sobre cidades é o seguinte: pode ser chamada de municipalidade ou governo local e se trata da comunidade urbana submetida a uma administração delimitada e específica. O conceito de população da cidade é a quantidade de habitantes morando em uma cidade específica, usualmente calculada através de censos, né, a cada 5, 10 anos. Essa norma também, a 37101, ela fala o que é um indicador. E para esta norma, indicador é a medida qualitativa, quantitativa ou descritiva de algo, né? Este algo está dividido em 3 categorias. Indicadores essenciais, são requeridos para a demonstração do cumprimento dos serviços urbanos de qualidade de vida. Indicadores de apoio são indicadores para o cumprimento dos objetivos de serviços urbanos e qualidade de vida, ou seja, dão suporte aos indicadores essenciais, mas podem ser adotados ou não de acordo com o propósito da cidade. E a terceira categoria são os indicadores de perfil, que são sugestões para oferecer informações de contexto e estatísticas básicas para auxiliar na comparação entre cidades, utilizados como uma referência informativa. Então, são alguns dos conceitos adotados e embasados em outra ISO, né? Por isso que essa aula é importante, porque fornece aos alunos a percepção de que aquela inexistência de padrão é só uma percepção direta do gestor até ele conhecer estas ferramentas, né? A partir do momento que o gestor ele conhece essas ferramentas e pode se utilizar dessas ferramentas, basta estudar, né, se esforçar em adquirir esse conhecimento para daí colocar em prática na sua cidade. Existem, por exemplo, indicadores de mobilidade urbana nessa ISO, né, 37120. São 9 indicadores de mobilidade urbana, sendo que 2 são essenciais, 5 de apoio e 2 são de perfil. E aí eles são utilizados de maneira totalmente diferente, né? Eles têm peso diferente, né, no cálculo. Por exemplo, o que é um dos indicadores essenciais de mobilidade urbana? É a quantidade de quilômetros de sistema de transporte público por 100 mil habitantes. Isso é um indicador essencial. Outro indicador essencial: número anual de viagens em transporte público per capita. Estes são os 2 indicadores essenciais que devem ser sempre medidos, utilizando como base essa ISO 37120. Existem indicadores de apoio. Quer ver um deles? Porcentagem de passageiros que se deslocam para o trabalho de forma alternativa ou automóvel privado. Esse é o indicador de apoio, porque apoia a análise dos indicadores essenciais. Complementam, né? Um outro indicador de apoio é da quantidade de quilômetros de ciclovias e ciclofaixas por 100 mil habitantes. Por que esse daqui é de apoio? Porque em uma cidade com muitos habitantes, como São Paulo, Medellín, Nova York, etc., isso é extremamente necessário, né? Agora, numa cidade menor, de 5 mil habitantes, não se percebe como uma necessidade essencial a ciclofaixa, né, as ciclovias, porque não existe muito trânsito que necessite criar um espaço de segurança
para os ciclistas, por isso que fica como de apoio, né? Isso não tira, obviamente, o mérito do esforço de termos ciclovias e ciclofaixas em cidade com uma quantidade de habitantes menor, né? Também são, no caso de mobilidade urbana, considerados indicadores de apoio, mortes no trânsito, porcentagem da população vivendo a um raio de 0,5 km, ou seja, 500 metros, da oferta de transporte público, e aí, inclusive, tem uma complementação da quantidade de tempo, né? Esse transporte público deve ser disponível ou disponibilizado a cada 20 minutos durante períodos de pico, e o tempo médio de deslocamento desta pessoa até o seu ponto de trabalho, de residência, lazer, etc. Esses são os indicadores de apoio. Mas, como a gente comentou ali antes, esse indicador de mobilidade urbana, ele possui dois indicadores de perfil. O primeiro deles, número de automóveis per capita, ou seja, qual é o perfil da população daquela cidade em relação à quantidade de carros, né? Se tem 5 mil pessoas morando na cidade e dessas 5 mil, 2.500 são de adultos que podem dirigir e existem 2.500 veículos, ou seja, um por um, o perfil dessa cidade é de pessoas que gostam e querem o transporte individual. Então, a cidade que deseja estimular as pessoas a utilizar transporte público vai ter um problema, né? Porque se a maior parte da população tem carro, qual é o atrativo para as pessoas deixarem os seus veículos em casa para utilizarem transporte público, né? Vejam por que esses indicadores são importantes. Objetivamente, nós temos um dado que, sem ele, se tratássemos somente pela subjetividade, nós escolheríamos equivocadamente a política, né? Ao invés de repente, escolher o estímulo, o investimento financeiro de tributos arrecadados da população para ou comprar ônibus, ou para ceder espaço para ônibus funcionar, para construir paradas de ônibus, pode ser mais interessante as ciclofaixas, por exemplo. Estimular que as pessoas não busquem mobilidade urbana pública, mas sim mobilidade urbana saudável, vamos dizer assim, utilizando bicicletas. E aí é uma outra política, né? É uma outra política que, inclusive, neste segundo caso, é atrelada à busca por uma população mais saudável, logo a população não adoecerá, ou seja, não precisará tanto de atendimento médico em posto de saúde, etc. Então, a política pública de transporte público pode vir, sim, a afetar as políticas de saúde, positiva ou negativamente, né? E para finalizar, o último indicador de perfil deste indicador de mobilidade urbana é o número de veículos motorizados de 2 rodas per capita. Obviamente que isso faz muito sentido para cidades muito grandes, né? Para cidades menores, faz mais ou menos nesse sentido, mas ele pode ser medido e nos permite entender se as pessoas utilizarão ou não mais espaço no seu deslocamento, né? Então vejam, indicadores servem para isso, né? E a gente focou agora nos indicadores relacionados à qualidade de vida, desenvolvimento urbano e etc. E aí eu quero fazer uma contextualização de outra ISO, de cidade inteligente, de número 37122. Essa norma, ela adveio, né, como a gente já viu, da 37120 e fornece indicadores para cidades inteligentes, permitindo mensurar, né, medir o ritmo em que as cidades aumentaram os seus resultados de sustentabilidade social, econômica e ambiental, considerando a sustentabilidade como principal pilar, né? Essa norma também aplicou os conceitos da ISO 37120. Esta norma 37120 conceitua, por exemplo, cidade inteligente. E para a ABNT, cidade inteligente é o local em que o desenvolvimento social, econômico e ambiental
acontece em ritmo acelerado, principalmente através do uso de tecnologias e análise de dados. É uma cidade que engaja a sociedade, aplica a governança colaborativa, responde às mudanças climáticas, ao crescimento demográfico e instabilidades políticas ou econômicas, buscando melhorar os serviços e aumentar a qualidade de vida dos seus habitantes, sem desvantagens injustas ou degradação do meio ambiente. Então vejam que a visão de cidade inteligente não é só de tecnologia. Perfeito? E aqui é interessante, eu vou fazer uma comparação com a ISO 37120, porque nós acabamos de analisar os indicadores de mobilidade urbana na 37120. E aqui eu quero fazer uma análise de mobilidade urbana, mas utilizando um indicador da 37122 de cidade inteligente. Né? Também existem, né, as visões de diferenças, né, obviamente, dos indicadores, senão não haveria necessidade de separá-los, mas percebam que as perguntas elas têm uma tendência bem diferenciada. Olha só o primeiro indicador, né, chamado de indicador de transporte. Percentual das ruas e vias da cidade cobertas por alertas de informações de tráfego online em tempo real. Ou seja, não é o uso de veículo, é saber se há um monitoramento da via pública, né? Números de usuários de sistema de transportes baseados em economia compartilhada, ou seja, que usam aplicativos para deslocamento. Obviamente que em cidades com poucos habitantes é muito mais difícil esta situação ocorrer. Né? Olha o outro indicador. Porcentagem de veículos registrados na cidade que são veículos de baixa emissão de carbono, né? Como veículos elétricos. Número de bicicletas disponíveis por meio de serviços municipais de compartilhamento. Porcentagem em linhas de transporte público equipadas com sistema acessível ao público em tempo real, ou seja, um aplicativo que permite que o usuário saiba onde o ônibus que ele quer utilizar está naquele momento, para entender se ele vai demorar ou não para chegar. Então, na leitura dos indicadores de transporte, né, de mobilidade urbana de cidades inteligentes, há um foco em tecnologia, mas para fins de melhorar a qualidade de vida, o planejamento e outras situações das pessoas, né? O fim de tudo são as pessoas que vão receber esta vantagem advinda das tecnologias utilizadas para estas finalidades de inteligência na cidade, né? Até, por exemplo, para a prefeitura, se todos os cidadãos que utilizam transporte público utilizarem aplicativos relacionados a esta situação, a análise de perfil, a análise de deslocamento, enfim, permitirá uma maior visão futura de construção de habitações sociais, de esquadrinhamento do plano diretor, para que ele, ao ser desenvolvido, leve em consideração que algumas pessoas se deslocam muito de um ponto para outro. Então, se tiver uma área de habitação aqui, essas pessoas não precisarão tanto de transporte público e utilizarão aqui mais próximo. Poderão, né, ser ou deslocadas com incentivo governamental para financiar residências ou outras formas, né, de situação. O que eu quero que vocês percebam é que esses indicadores de cidades inteligentes podem trazer um benefício direto à pessoa e também à construção de outras políticas públicas, ok? Apresentadas, então, melhor dizendo, as ISOs 37120 e 37122. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, em algum local aqui de onde essa aula está sendo divulgada, você poderá me encaminhar algum questionamento. Obrigado aí, espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.